Professor, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Eu estava fazendo as contas aqui. Eu estou contando hoje lá com um placar próximo daquele do julgamento preliminar da semana passada, quando o Supremo resolveu que deveria, sim, o plenário acolher o recurso lá do ministro Fachin. Um recurso totalmente pirado, que eu até hoje não entendi, mas eu tenho o beneplácito de não ser advogado nem ser da área jurídica. Mas quero saber o seguinte: o que acontece hoje se o plenário do Supremo resolver, por hipótese, contrariar aquilo que a segunda turma já decidiu, que é decretar a suspeição do Moro? Que situação é essa? Vai valer o quê? A decisão da turma ou a decisão do plenário? Se o Supremo dissesse que não há suspeição? Se o plenário disser que não há suspeição, o que aconteceria? Bom, mas isso aí seria uma decisão patimolar, aquela do Ptolomeu, né, da Terra plana, né, porque seria a inversão de tudo. Os monstros nos comeriam na beirada do mundo, sabe que o mundo aí seria quadrado, e os monstros nos comeriam. Essa é uma hipótese que eu não quero aventar, não tem a mínima possibilidade, seria inversão, inversão de tudo, por uma razão. A instância já, a turma julgou isso, não tem, o que o Supremo talvez venha a fazer, o único perigo, só existe um perigo hoje, tá? Só um perigo. Esse perigo que você aventa não existe. Isto é, o Supremo não pode diretamente rejulgar a causa que já foi julgada. O que ele pode fazer, e esse é o único perigo, é dizer que a incompetência já julgada prejudica, é mais importante que a suspeição, que é a tese do Fachin. Isso está lá na decisão do Fachin. Esse é o busilis, esse é o perigo, entende? Aí ficaria os processos nulos, e começaria de novo, São Paulo ou Brasília, mas aproveitaria muita prova, e começaria uma outra discussão. A questão aí é saber, nos livros de história, né, como é que os historiadores e o pessoal do direito, né, com as suas escovinhas, limpando daqui a 100, 200, 300 anos, isto que foi feito e como explicar isso. Desculpe, mas assim, ó, na área jurídica, isso é absolutamente inconcebível. É mais ou menos como você decretar na medicina a extinção dos antibióticos e alguém escrever uma tese dizendo tudo que se entende de antibióticos até hoje não vale nada. Portanto, a partir de hoje, não vamos mais usar antibióticos e vamos começar de novo a usar a medicina tradicional. As pessoas diriam, não pode isso, não tem sentido. Mas, então, eu quero dizer assim, é uma resposta que traz imbuída uma antiperplexidade que surge de uma perplexidade, que é a possibilidade, né, de que isso pudesse ocorrer. Entende? As metáforas que ajudam a explicar o mundo, elas são muito difíceis, mas me parece que essa da medicina, ela também. Tem uma outra da literatura, Florestan. Você e Panuzzi, você acho que conhece também aquela história do Alice através do espelho. Pensa assim, o ovo seria o ministro Fachin, o personagem Humpty Dumpty, né, mais ou menos. E aí a Alice tem debaixo do braço dela a Constituição, o processo. Aí diz,
por que você só faz uma vez aniversário por ano? E a Alice responde, porque é assim, está escrito na Constituição, é um aniversário por ano. Aí o Humpty Dumpty diz, não, você pode fazer 364 desaniversários. Aí você ganha 364 presentes. A Alice, eu estou fazendo uma paródia, né? Claro que a Alice não tinha uma Constituição, não, mas vamos montar. Aí a Alice tira do bolso a Constituição, mostra para o Humpty Dumpty, que diz assim, não pode ser assim, está aqui. Aí ele diz, pode sim, porque eu dou às palavras o sentido que eu quero. É a explicação. É bem isso. Que espetáculo de metáfora essa. Eu adorei, entendi direitinho, hein, Florestan? É muito boa. Agora, Lênio, como é que você acha que vai se comportar os ministros do Supremo com relação à anulação das condenações do ex-presidente Lula? Você acha que eles vão manter as condenações, vão manter as investigações? Você acha que cada caso vai ser um caso? Quer dizer, as outras pessoas que foram condenadas na Lava Jato vão se beneficiar da decisão que valer para o Lula ou não? Explica para a gente como é que isso vai funcionar. Assim, a questão da extensão, não é isso? Duas coisas. No processo da suspeição, se tudo correr normalmente e a Terra continuar esférica, teremos, então, um juiz incompetente e suspeito, certo? As decisões da incompetência foram todas anuladas por incompetência do foro. Vai ser outro foro. Apenas os processos que tenham esse problema de foro, tipo assim, vou dar um exemplo. Alguém ligado ao processo que não tem nada a ver com o Petrobras, por exemplo, tipo Guido Mantega e outros, em determinados casos, esse se pode pegar isso e aplicar. Vamos supor que tenha e deve ter outros processos, e que os que já tiveram também. Porque o mesmo motivo que anulou os processos do Lula pode ser usado se as circunstâncias de temperatura e pressão forem as mesmas. Por exemplo, alguém que a única ligação com a Petrobras seja ter dirigido um carro e abastecido num posto Petrobras. É uma boa metáfora também, né? Que, aliás, essa brincadeira eles faziam entre eles, né? Está no artigo nosso. Eu escrevi hoje com o Marco Aurélio, e o Fabiano escrevi na Carta Capital de hoje, um artigo. Ontem eu escrevi no Conjur, não sei se vocês viram, um artigo sobre o filólogo que justifica o cálculo do Merval, e que são os dois homens que calculavam, né, lá do Malbataan, aquele brasileiro que adotou aquele nome, é o 36º camelo, ele existe e não existe. E aí eu usei a Sereníssima República do Machado de Assis, já que o Merval é da academia e eu sou feito a Machado, então uso o Machado para explicar as diatribes matemáticas patolomaicas do nosso acadêmico, que diz que 8-3 pode ser igual a 5-4. É absolutamente genial essas coisas. Então, mas o caso da suspeição, os processos suspeitos, só tem um suspeito, correto? Se tudo correr normal. Triplex. Suspeito. Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que o Moro é mais ou menos como é um vírus, né? Onde não pode tocar porque vira tudo contaminado. Então, tudo que o Moro tocou naquele processo está contaminado, sabe? O vírus. Os frutos da árvore envenenada. Aliás, a tese americana é essa, né? Os frutos da árvore envenenada.
A árvore está envenenada, todos os frutos estão. Então, tudo que o Moro tocou está envenenado, podre, é tóxico. Os demais processos do Moro com relação ao Lula também é inexorável que essa toxicidade contaminou tudo também. Então, eu não tenho dúvida que o processo do triplex atinge os outros. Porque é o mesmo juiz, as causas são parecidas, né? Agora, outras pessoas, para se beneficiarem, é uma engenharia, não é fácil, porque vai ter que reconstruir toda uma história institucional, para usar aí uma expressão sofisticada da hermenêutica, né, a reconstrução da história institucional para descascar o fenômeno, né, fazer um palimpsesto e deixar que ele apareça como de fato ele é. Então, tem que pegar o processo e fazer uma arché mesmo, uma arqueologia, ir à origem para saber qual for o gesto de Moro que estava parecido com as questões que contaminaram o processo do Lula. Eu não conheço, assim, outros processos, a não ser do próprio Lula, que isso aconteceria. Mas é uma possibilidade de alguém que tenha sido condenado, né? Assim.